Bruxetters, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a artesã Priscila Bergauser e nesse vídeo vou ensinar vocês a confeccionarem esse cropped feito com o novelo do Fio Charme, e a montagem inicial dele vocês podem aplicar em tantas outras peças. Vocês podem fazer iniciando exatamente por essa base que eu vou ensinar vocês. Vocês podem fazer saída de praia, parte de cima de um biquíni, um cropped frente único, uma regata, enfim, diversas opções. E ao longo do vídeo eu também passo tantas outras dicas para vocês, então acompanhem tudo até o final desse vídeo. Essa peça é bem simples de fazer, são somente pontos altos em toda a peça, ou seja, você que é iniciante também vai conseguir confeccionar a sua peça. Prestando então atenção às informações de medidas para que vocês possam adaptar para qualquer tamanho, independente dele, adulto ou infantil, vocês vão conseguir confeccionar a sua peça também. Bom, a princípio, vocês precisam da circunferência total do busto. Essa circunferência você vai dividir por 4, tendo o resultado de cada busto, ou seja, da base, da largura de cada busto. Essa conta é somente uma referência, porque dependendo do fio que você utilizar, talvez você não precise chegar no tamanho exato, mas isso eu vou explicar para vocês logo a seguir. E vocês precisam também da altura da peça que vocês querem, ou seja, do comprimento dela. Essa minha aqui, a contar dessa parte aqui, até o início da cintura tem 30 centímetros, ou seja, você pode fazer o tamanho que você quiser, tá certo, gente? Aproveita e se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve também. Não deixa de curtir esse vídeo, que você ajuda muito o crescimento do canal. E aproveito também para agradecer a Círculo e ao Leandro Moral, aonde eu elaborei essa peça justamente para uma live que aconteceu essa semana na página do programa Tudo em Cima. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam conferir também. Tá certo, gente? Então é isso. A seguir, a lista de materiais e boa aula a todos vocês. Para confeccionar esse cropped tamanho M, eu utilizei um novelo do Fio Charme na cor 7713 e não foi gasto um novelo todo nesse tamanho de cropped, ainda sobrou um novelo. Utilizei também agulha 3 milímetros, tesoura, fita métrica e cola pano para os arremates dos fios. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Bom, gente, vamos então iniciar o nosso tutorial começando pelo bojo. Independente da aplicação desse bojo, se você vai fazer um top, se você vai fazer um biquíni ou uma regata ou o próprio cropped que eu vou ensinar para vocês nessa aula, independente da aplicação que você for utilizar esse bojo, independente do tamanho do bojo, o início é esse com essa mesma quantidade de pontos. É claro que se você quiser começar por uma quantidade maior de pontos ou até mesmo menor, fica a critério de vocês, façam a amostra de vocês para ver o que fica melhor, o que vocês mais vão gostar. Mas basicamente, independente do tamanho e da aplicação, essa peça, esse bojo, eu inicio exatamente dessa forma que eu vou ensinar para vocês, tá certo? Então, mesmo que seja para um tamanho infantil, um tamanho adulto, eu sempre utilizo essa quantidade de pontos, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, aqui eu inicio com duas correntes, tá? Ó, 2 correntinhas. Eu inicio a carreira de ponto baixo e ponto alto e meio ponto alto, sempre com 2 pontos. Eu acho que fica melhor pra mim, tá? Mas, caso você queira iniciar a sua carreira de ponto baixo, que é a próxima carreira que nós vamos fazer, com apenas uma corrente, você pode fazer. Eu gosto de iniciar com 2, então essa parte fica a critério de cada uma. Então, ó, 2 correntes para subir, iniciar a carreira. Então, na terceira corrente, a contar dessa última aqui, na terceira corrente eu coloco um ponto baixo. E na próxima, mais
um ponto baixo. Meus pontos vão ficar um pouco abertinhos, porque nessa parte aqui eu não estou tensionando tanto. Se ficar tortinho esse seu início aqui, não se preocupe, depois a gente ajeita. Bom, vamos lá. Próxima carreira. Então, comecei aqui, ó, com 3 pontos na base. Os 2 que eu subi e 2 pontos baixos. 1, 2 correntes, laçou, vira. No primeiríssimo ponto, eu já vou fazer um ponto alto, ou seja, meu primeiro aumento. No segundo ponto baixo aqui, eu vou colocar mais 2 pontos altos, ou seja, mais um aumento. E naquelas 2 correntinhas que eu subi, mais 2 pontos altos, ou seja, mais um aumento. Totalizando essa carreira com 6 pontos altos. Os aumentos serão feitos sempre dessa forma, no início, no meio e no final, até que você atinja a largura que você precisa, lembrando que você não precisa fazer a largura exata. Você pode ali deixar 2 centímetros menor do que a largura do busto, que eu ensinei para vocês no começo do vídeo. Vocês podem deixar um pouquinho menor. Por quê? Porque depois que nós paramos com os aumentos e fazemos mais algumas carreiras, a peça tende a abrir um pouco mais, tá? Então, não precisa fazer no tamanho da largura exata. E as carreiras de aumento, vocês também podem intercalar carreira sim, carreira não, dependendo aí de como a peça estiver se moldando. Bom, vamos lá. Próxima carreira. 1, 2 correntes, virou, laçou, primeiríssimo ponto, um aumento, faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço somente um ponto alto. No próximo, aí sim, eu venho e faço um aumento. Tenho mais 2 pontos altos à minha frente, faço um ponto alto para cada um. E lembrando que esse ponto aqui, ó, ele não é o último ponto da carreira. O último ponto são as correntinhas que você subiu na carreira anterior. Então, nessas correntinhas aqui, coloque 2 pontos altos. Ou seja, um aumento no início, outro no meio e outro no final da carreira, tá certo? Ficando assim, ó, dessa forma. Então, ele vai ficar dessa forma aqui. Próxima carreira, eu sempre subo 2 correntes, porque eu acho que o ponto fica mais fechadinho, tá? É opcional também para cada artesã. No primeiríssimo ponto, onde eu subi as correntes, eu faço um ponto alto. E aí, até chegar no meio dessa carreira, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, próximo ponto, um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto. E aí, aqui no meio, eu faço mais um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto, tá? E vou seguindo ponto alto sobre ponto alto para cada ponto à minha frente, até chegar naquelas 2 correntes da carreira anterior, aonde eu farei mais um aumento, ó. Cheguei aqui, ó, nas duas correntes que eu subi, coloco a agulha nela e faço mais 2 pontos altos. E como eu falei para vocês, nessa minha peça, eu faço aumentos em todas as carreiras, até atingir o tamanho ali que eu preciso, que não é exatamente o tamanho da conta, é 2 centímetros menor. E faço em todas as carreiras. Quando eu atingir a largura que eu preciso, no caso aqui serão de 18 centímetros, quando eu atingir essa largura, eu vou parar os aumentos e vou cortar o fio dessa peça aqui, tá certo? Então, eu vou continuar aqui a fazer a minha peça com todos os aumentos nas carreiras que eu preciso, e aí eu volto para mostrar para vocês. Bom, gente, aqui como eu falei para vocês, é o primeiro bojo, eu cortei o fio, ó, deixando um tanto para que eu possa prender depois no segundo bojo, mostrando aqui para vocês a parte de cima dele, ó, tá? Que depois ele não vai ficar repuxado nem nada, pode ficar tranquila. Como eu falei, vocês podem intercalar os aumentos,
ou não, aí fica a critério de vocês, mas sim, ele faz bem essa forma aqui, ó, bem aberta mesmo, tá? Então, se você não quer, então assim, você pode intercalar os aumentos. Pode fazer 2 carreiras de aumento, uma sem. Bom, façam a amostra de vocês da forma que vocês acham mais bonito, que é o que eu recomendo, que é o gosto de cada uma, né? Então, como eu falei pra vocês, ó, fiz aqui os aumentos até atingir 18 centímetros. E por que que eu fiz isso ao invés de usar 20? Porque, mesmo depois que você não faz mais aumentos, ou seja, essa aqui é a minha última carreira de aumento. Se eu continuar a tecer aqui, ó, sem aumento nenhum, ele vai abrir mais, tá? A tendência é essa. Então, por isso que a gente para os aumentos um pouquinho antes daquilo que a gente precisa. No meu caso aqui, 2 centímetros, tá? Reservado aqui, faça o outro bojo. Aí, ó, feito o outro bojo da mesma forma, na mesma quantidade de carreiras, lembrando que eu não fui abrindo até atingir a altura necessária. Aqui, ele está equivalente ao meio da copa do busto da mulher, tá? Então, ele não está no comprimento total. Se eu fosse fazer o comprimento total dessa peça aqui, ela daria para um tamanho P 16 centímetros, ou seja, eu ainda tenho tudo isso aqui para subir. Claro que pode ser um pouquinho menos, 15, mas o tamanho de um bojo mesmo que nós estamos acostumados, geralmente o P é de 15 a 16 centímetros, se eu não me engano, tá? Eu tenho que dar uma olhadinha de novo no Google aí nas tabelas. Então, vocês também podem pesquisar tamanhos de bojo no Google para que você possa seguir aquele tamanho que você vai fazer, P, M ou G, você possa seguir aí e não se perder no tamanho, tá certo, gente? Bom, aqui eu vou pegar essa laçada do fio que eu deixei aqui, do primeiro bojo, vou pegar essa laçada, vou pegar aqui uma corrente daquelas que eu subi, ó, na última carreira de aumento do outro bojo, lembrando que o novelo ainda está preso aqui. Coloco aqui. E vou puxar essa laçada aqui pra dentro, ó, fazendo um baixíssimo, certo? Fiz um baixíssimo, eu gosto de dar mais uma correntinha pra prender bem. Eu vou virar essa peça aqui e esse próximo ponto, passando pelas 2 laçadas, eu vou trazer esse fio para esconder ele aqui. E aí, eu gosto de passar o fio por dentro de alguns pontos. Então, você aí também pode fazer dessa forma. Eu não arremato a peça, tá? Eu não vou arrematando os fios, porque caso eu precise desmanchar por alguma razão, eu não tô com o fio arrematado. Então, eu só arremato no final da peça mesmo, quando eu terminei a peça toda e vejo que está tudo ok. Tá certo? Ó, busto unido. O próximo passo será fazer as costas. Então, vamos lá. A minha proposta é fazer as costas e descer no estilo uma regatinha, no estilo cropped, ok? Ok. Pri, eu não quero fazer cropped, eu quero fazer um top de ir pra praia e amarrar na frente e nas costas. Ok, o que que você vai fazer? Você vai subir a carreira aqui, vai manter o padrão de ponto alto, até você ter a altura que você precise. E aí, você pode pegar alguma tabela no Google para ver o tamanho dos bojos, para você ter ideia do quanto você precisa, dependendo do tamanho, PM ou G, adulto, infantil, enfim. E você vai tecer ida e volta, ida e volta. Quando você terminar a sua carreira de ida e volta, aí sim, você pode escolher um ponto da sua peça para você fazer os cordões e o cordão que você preferir, tá certo? Então, isso aqui é apenas uma sugestão da peça. Como aqui o que eu vou fazer é uma peça de regatinha, um cropped, então, vou seguir aqui com o tutorial, mas já fica a dica aí para vocês. Bom, lembrando, então, da circunferência do busto que nós tiramos lá no início do vídeo, certo? Um busto de 80 centímetros, dividido por 2 dá 40. Eu tenho aqui, ó, 37. Lembra que eu falei que depois eu vou fazer a próxima carreira, ele vai dar uma aumentada? Ok.
O que que você vai fazer? Você vai ver o quanto está faltando para você atingir a sua circunferência total. Ou seja, você vai pegar esse tamanho aqui, subtrair pela circunferência total. O resultado é o tamanho do cordão de correntes que você vai confeccionar. Mas você lembra que isso aqui vai aumentar? Vai, ou seja, você vai ficar com uma peça um pouquinho mais larga nas costas. Então, para que isso não aconteça, você não precisa fazer o tamanho exato da conta que ficou, que deu o resultado de vocês aí, né? Que é essa largura total menos a circunferência total. Se der aí, vamos supor, 42, você não precisa, aqui no meu exemplo, tá? 42, não precisa fazer 42, você pode fazer um cordão de correntes de 35, 36 centímetros, você pode fazer menor, porque essa peça vai lacear e vai ficar um pouco mais solta. Então, se você fizer no tamanho exato, você vai ter uma peça bem larga mesmo. Nada que um lastex depois não resolva, mas se a sua proposta não é usar um lastex posteriormente, então se atente nessa questão aí dessa conta que você precisa ter. Não faça o tamanho exato do cordão de corrente se você estiver usando um fio de algodão ou até mesmo um verano, porque você vai ter uma peça um pouco mais solta, tá? Um teste é você fazer o cordão de correntes que você precisa, né? Faz um pouquinho menor do que você precisa. Faz a primeira carreira de contorno de ponto alto e tira a medida. Ali ele já vai dar uma alargada, ele já vai abrir um pouco mais e você vai saber como ajustar essa peça aí, sem que você espere terminar a peça para ver ali que de repente ficou muito largo e talvez você precise desmanchar, tá certo? Eu sei que é muita informação, mas na dúvida volte aqui para se atentar, porque às vezes a gente deixa passar alguma coisinha. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Eu vou fazer o cordão de correntinhas no tamanho que está faltando aqui da minha peça. Lembrando que esse tamanho aqui que eu estou fazendo não é o meu tamanho adulto, é o tamanho que eu estou fazendo para minha filha. Tá quase usando minhas roupas, então tem quase a mesma medida que eu. Quase, ainda não. Então, eu vou fazer aqui para o tamanho dela, tá? Vou confeccionar aqui o cordão que eu preciso e aí eu volto para mostrar para vocês. Bom, gente, fiz aqui a quantidade de cordão de correntes necessária para o tamanho que eu preciso. Você aí vai fazer o tamanho que você precisa. Tendo, então, aqui, arrume o bojo, principalmente para que ele não fique torto, tá certo? Vamos seguir aqui o sentido da peça. Então, você ajeita para que ele não fique torto. Aqui ele vai ficar viradinho assim mesmo, tá? Porque nesse caso, ele tá indo um pouquinho a mais ali do que eu precisava. Venho aqui, ó, nas correntinhas que eu subi. E a mesma coisa, vou passar essa laçada, olhando para ver se eu não entortei o cordão. Passo aqui por dentro com um ponto baixíssimo, puxo a laçadinha aqui e já subo 2 pontos altos para iniciar a próxima carreira. Para vocês entenderem, esse efeito aqui, ele se deve porque nós estamos fazendo carreira de ida e volta, tá? Se eu pegar agora aqui e seguir fazendo ponto alto para cá e trabalhar de circular de uma forma só, de um único sentido, eu perco esse efeito. Então, se a sua proposta for essa, você pode fazer num sentido só. No caso, eu quero manter esse desenho para que não quebre o padrão. Claro que você pode fazer do seu jeito. Então, como eu não quero que quebre o padrão, ao invés de eu vir aqui e seguir o sentido que o ponto alto está no direito aqui, eu vou vir para cá e vou iniciar trabalhando no cordão de corrente. Assim, a próxima carreira vai ser de ponto alto no avesso. Então, eu vou manter esse padrão aqui. Caso você não queira manter esse padrão, você pode trabalhar de forma circular num sentido só. Então, aqui, eu vou preencher para cada corrente um ponto alto, vou passar por cima aqui do bojo, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui não tem segredo. Vamos correr essa carreira aqui,
preenchendo tudo com o ponto alto. Aqui, eu venho depois para mostrar para vocês como que nós vamos fazer. Então, aqui, ó, já coloquei, né, preenchi tudo, falta só o último ponto aqui, ó. Pra mostrar pra vocês aqui no meinho do busto, ó, um ponto alto, um ponto alto pra cada ponto alto, inclusive naquele que nós emendamos, tá? Inclusive nele também. Bom, chegando aqui ao final, no meu caso, eu vou ter que trabalhar carreira sentido contrário da carreira anterior, para manter o efeito, né, o padrão que está no busto. Então, uno aqui, ó, com um ponto baixíssimo, faço uma, duas correntes, e ao invés de eu seguir o sentido, eu viro a peça e a frente do ponto alto agora vai ficar no avesso do ponto alto da carreira anterior. E aí, gente, aqui já não tem mais segredos, tá? Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, pela quantidade de carreiras que vocês quiserem aí. Aí, o comprimento, no caso, vocês que vão definir. Depois eu vou mostrar para vocês o comprimento total da peça da foto que vocês viram no início do vídeo, mas para qualquer outro tamanho, vocês aí façam no tamanho que vocês preferem. Aqui, rapidinho, só para mostrar para vocês no meio do busto aqui, porque a gente precisa primeiro da altura, né, do bojo total. A partir dali, daquela altura, aí sim vocês podem fazer o comprimento que vocês querem. Mas, primeiramente, a gente precisa ter o tamanho lá daquela tabela de bojos que eu falei pra vocês. Vou puxar aqui o fiozinho. Ó. Então, só pra vocês terem uma ideia de como que já está o comprimento aqui. Ó. Até aqui, né, com a segunda carreira agora de contorno da peça, onde eu agora vou trabalhar a altura, ó, ele já está com 14 centímetros, ou seja, para um busto P, fazendo aqui com 15, 16 centímetros, mas algumas carreiras eu já cubro todo o bojo da peça. E aí, depois, é só comprimento mesmo. No meu caso, ele tem até o final da costela aqui, o início da cintura, na verdade, então eu trabalhei essa medida aí. Então, vou mostrar pra vocês aqui como que ele vai ficar compridinho e o ponto de efeito que eu usei para acabamento nessa peça no final. Então, aqui, ó, com o comprimento feito, o comprimento você vai escolher aí, quando vocês atingirem ali uns 3, 4, 5 centímetros antes do comprimento total que vocês querem, vocês podem fazer esse ponto de efeito para dar um charminho aí na sua peça. E, mais uma vez, vocês podem fazer esse ponto de efeito por quantas carreiras vocês quiserem. Vocês não precisam fazer a quantidade que eu vou ensinar, que eu vou fazer no meu. Mas vocês podem fazer a quantidade que vocês... Né, às vezes tem pessoa que gosta de 5 centímetros, 10 centímetros, a peça toda. Enfim, de repente, se você quiser, após algumas carreiras, para você cobrir o busto, usar esse ponto aqui para fazer também, na peça toda, o restante, vocês podem fazer também. Bom, primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto relevo. Para quem não sabe o que é o ponto alto relevo, vou mostrar aqui para vocês. Laçou o fio. Primeiro ponto, você vai colocar a agulha por trás desse ponto. Ele vai ficar assim, ó. Você vai laçar esse ponto, vai trazer aqui pra cima. Trouxe pra cima? Faz o ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto normal mesmo. Então, ponto alto sobre ponto alto. No próximo ponto, novamente, ponto alto relevo. Então, põe a agulha por trás do ponto, ela vai sair aqui desse lado. Laça o fio, traz pra cima, faz uma laçada, tira 2,
mais uma laçada e tira 2. É o ponto alto, relevo esse ponto aqui. Ele não é difícil para quem não sabe fazer, vai assim, você precisa praticar um pouquinho, mas todo mundo consegue fazer, ele não tem nenhum nível de dificuldade. Eu vou aproximar um pouquinho mais para que vocês possam ver melhor. Então, aqui, ó, próximo ponto, eu faço um ponto alto, normal, ponto sobre ponto. E no próximo ponto, a agulha por trás, ela vai sair aqui, ó. Laçou, traz o ponto pra cima, não precisa puxar muito, é só pra ele vir aqui pra você ter altura. Laçou, tira 2, laçou, tira 2 e faz o ponto alto normal. No próximo ponto, faça um ponto alto normal. No próximo ponto, ponto alto relevo. E não, gente, não vou fazer ponto barra 1 por 1. Então, eu vou terminar essa carreira aqui e vou mostrar o início da próxima para vocês verem como que fica, como que vai ser a próxima carreira. Bom, quando chegar no final, mesmo que você não tenha terminado com o ponto certinho, né? Que, por exemplo, aqui eu poderia terminar em ponto alto relevo, aqui o início dessa carreira, não tem problema, tá? Mantenha o padrão. No último ponto, eu nunca pego aqui, ó. Eu gosto de pegar no ponto, nesse vizinho do ponto aqui, que eu acho que fica mais juntinho, fica mais bonitinho. Então, venho no final da carreira, lá no início, prendo com baixíssimo e subo 2. Então, aonde é ponto alto relevo, agora eu vou mudar, que eu falei pra vocês que eu não vou fazer o ponto barra 1 por 1. O que é o ponto barra 1 por 1? Ponto alto, relevo, ponto alto, relevo, ponto alto. Não, eu vou mudar esse ponto aqui. Então, aonde é ponto alto, relevo, eu vou fazer um ponto alto. Aonde é ponto alto, eu farei um ponto alto, relevo. Aonde é ponto alto, relevo, eu faço ponto alto. E aonde é ponto alto, eu faço o ponto alto, relevo. Então, onde é ponto alto, relevo, faço um ponto alto. E onde é ponto alto, faço ponto alto, relevo. Outra coisa, essa primeira carreira aqui que a gente acabou de fazer de ponto alto, relevo, eu a fiz aqui no direito do ponto alto, não fiz no avesso, fiz no direito. Então, se atentem a isso, para o seu resultado ficar bacana também. Então, assim, gente, nós só vamos mudar a ordem da carreira anterior. Agora, eu posso trabalhar num sentido só, não estou virando o trabalho para confeccionar, estou trabalhando num sentido só, tanto que eu terminei aqui, subi e vou continuar nesse sentido aqui. Tá certo? E esse ponto aqui, vocês podem fazer por quantas carreiras vocês quiserem, tá? Podem fazer por 3, 4 carreiras, eu vou fazer por 3 carreiras e depois vou finalizar com ponto baixo, 4 pontos baixos e um ponto picô. E aí, eu já volto para mostrar para vocês e mostrar como fica o efeito. Então, essa carreira aqui, vocês podem fazer, esse padrão, esse ponto de efeito, vocês podem fazer por quantas carreiras vocês quiserem e assim intercalando. Então, na próxima carreira, aonde é ponto alto, vocês farão ponto alto, relevo. Aonde é ponto alto, relevo, ponto alto. Aonde é ponto alto, relevo, e aí vai mudando e você vai ver o efeito bacana que fica na peça depois de pronto. Então, eu vou continuar aqui e já volto para mostrar para vocês. Bom, gente, aqui foram 1, 2, 3 carreiras, então, desse ponto de efeito. Então, como eu falei para vocês aqui, ó, esse é o efeito que ele dá, eu achei que ficou um efeito super bacana. 3 carreiras de efeito no ponto charme, dá aqui, ó, 3 centímetros, então, eu fiz 3 centímetros, porém, você aí pode fazer no tamanho, no comprimento que vocês quiserem, como eu falei, né, dada que a altura do busto que precisa, vocês podem, inclusive, trabalhar com esse ponto no restante da peça, que vai ficar
super legal. O avesso fica assim, ó, tá? Aqui, gente, só para acabamento mesmo, eu vou fazer um ponto picô, só para acabamento, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu vou utilizar aqui, ó, uma agulha de 2,5 milímetros, só para deixar o ponto baixo um pouquinho mais fechadinho, tá? Ele não vai dar efeito nenhum de diminuição no tamanho nem nada disso, é mais uma questão mesmo do ponto baixo. Então, para começar aqui, ó, eu subo uma, 2 carreiras, eu sempre faço ponto baixo assim, e a partir daqui, contando com essa, eu faço 1, 2 e 3 pontos baixos. Aqui eu faço 1, 2, 3 e 4 correntes. Vou passar aqui por dentro dessa laçada de baixo, e faço um baixíssimo aqui dentro desse picozinho. Vou seguir aqui com 4 pontos baixos. Então, aqui, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos, venho no terceiro e no quarto. No quarto ponto baixo, eu farei 1, 2, 3 e 4 correntes. Vou pegar essa laçada do ponto e essa laçada de baixo do ponto, passo o fio por dentro dessas duas laçadas e esse mesmo fio por dentro dessa outra laçada aqui, ficando deste jeitinho. E novamente segue com um ponto baixo, 2, 3 e 4. No quarto, novamente, 1, 2, 3, 4 correntes. Feita as 4 correntes, você vai pegar essa laçada e essa laçada aqui, ó. Tá vendo que o ponto baixo forma esse V? Essa laçada aqui. Trago o fio aqui um pouquinho pra frente, passo por dentro dessas duas laçadas, vou ter a laçada da corrente e a laçada que eu puxei agora. E passo aqui com baixíssimo mesmo, ó. E sigo com mais 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E vai ser assim até o final dessa carreira. Então, só seguir dessa forma aqui. Bom, então aqui eu finalizei com um ponto picô, aqui tá o início do meu trabalho, onde eu já passei o fio aqui pra esconder, ó. E depois eu escondo ele novamente, igual da forma que eu falei pra vocês. E sempre assim, eu sempre arremato os meus trabalhos usando a cola pano pra esconder, pra colar os fios e depois poder cortar bem rente mesmo do trabalho. Eu geralmente pego a cola pano e aplico assim um pinguinho de cola. E aí consigo arrematar, cortar, e a cola pano, como é lavável, você pode lavar que não vai desmanchar, então não tem problema. Bom, gente, então aqui é a parte de baixo da nossa peça, que ficou deste jeitinho aqui. Esse é o efeito de acabamento. Então, como eu falei pra vocês, podem fazer maior ou menor. E agora, vamos para as alças, para finalizar essa peça aqui. Bom, gente, então, para fazer as alças, eu volto com a agulha de 3 milímetros. Venho aqui, ó, lá naquele iniciozinho da nossa peça. Coloco no ponto, tá? Ó, deixa eu ver se eu consigo aproximar melhor. Ó, no ponto que eu coloco, ponho o fio, eu costumo fazer assim, já ponho o fio e já puxo 2 correntes. Aqui no caso eu vou puxar 3, porque geralmente a gente acaba dando uma puxadinha aqui. Então, fiz aqui, ó, as 3 primeiras correntes. Nesse segundo ponto aqui, ó, porque nós temos 3, correto? Então, nesse ponto do meio aqui, eu vou colocar 2 pontos altos, olha.
Então, no mesmo ponto aqui, eu vou colocar 2 pontos altos. E, ó, já venho escondendo os fios aqui. Aí, lá naquele último ponto, esse último ponto aqui, ó, da base, eu vou colocar apenas um ponto alto. Então, a minha alça vai ter 1, 2, 3, 4 pontos no total, tá certo? E é somente isso aqui, tá? Então, você sobe aqui, ó. Agora, eu vou subir 1, 2, para que os pontos fiquem mais próximos. Não tem aumentos, então, eu não vou no primeiríssimo ponto, eu vou no próximo. Faço um ponto alto, vou no próximo, faço mais um ponto alto e venho aqui e faço mais um ponto alto. Subo novamente 1, 2 correntes, laço, já viro no próximo ponto alto. Não é onde eu subi as correntes. No próximo ponto alto. Faço mais um ponto alto. No próximo, mais um. E nas correntes que eu subi, faço mais um ponto alto. E assim seguimos fazendo aqui essa nossa alça. Lembrando que vocês podem fazer para amarrar como frente única, vocês podem fazer para trançar, fazer um X nas costas, e vocês podem fazer dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui, que é costurando na peça mesmo, de forma bem simples. Ó. Certo? E aí, ele vai ficar assim, mas não se preocupem aqui, ó, que o efeito da peça é esse mesmo. Depois, é claro que depois vocês podem fazer pontos de acabamento, podem fazer do jeito que vocês preferirem. Eu não vou fazer nenhum ponto de acabamento, tá? Vou fazer assim mesmo. Esse meu cordão aqui, ele vai ter 30 centímetros, eu vou mostrar pra vocês já já. Então, vou fazer esse e mostro pra vocês. Gente, aqui eu já costurei a minha alça, eu vou mostrar pra vocês, mas só pra mostrar a medida aqui que eu fiz, tá? Ela deu 16 centímetros, ela tá dobrada no meio, claro. Então, no total aqui, no comprimento total, essa alça tem 32 centímetros, ok? Ela no comprimento total dela. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque eu já costurei. Mas no comprimento total aqui, ela tem 32 centímetros, tá? Então, aqui ela ficou desse jeito. Ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Então, o que que eu fiz aqui? Pra cada lado, eu tirei a medida de 12 centímetros, eu peguei a medida total aqui e fiz a medida... Peguei essa medida total e dividi por 3. O resultado é o que eu prendi as alcinhas aqui, com uma costura bem simples mesmo, na agulha de tapeceiro. Só passando daqui pra cá, depois daqui pra cá, daqui pra cá. Se quiser dar mais uma volta, tá certo? Fica a critério de vocês. Em relação ao lastex, Pri, eu fiz, mas ficou muito largo. Aonde que eu ponho o lastex aqui na minha peça? Lastex na sua peça, você vai colocar aqui, ó. Você vai iniciar em uma lateral, pode ser qualquer uma. Você vai iniciar em uma lateral com a agulha de tapeceiro e vai passando o lastex. O lastex você pode passar por dentro dos pontos, ou se você conseguir arrumar um bem na cor da peça mesmo, você pode passar pela cabeça dos pontos dessa forma aqui, ó. Eu não vou usar lastex nessa peça, mas é só pra mostrar pra vocês. Vocês podem passar desse jeito e vem passando o lastex até o final. Quando chegar no final, dá aquela puxadinha, não tensiona muito, para que não fique muito apertado. E aí, a peça vai ficar um pouco mais justa aqui e vai ficar um pouquinho mais solta aqui. Porém, essa peça não é uma peça maleável, ela não é uma peça que está com caimento ou bem molinha, tá? É uma peça que tá mais firminha, mais estruturada, tá certo? Porque usou uma agulha menor, uma tensão de ponto diferenciada. Certo, gente? No mais, é fazer os acabamentos da peça mesma, que ela já tá pronta.
Para esses fios aqui, ó, que sobram, que depois a gente tem que arrematar, eu sempre uso aqui, ó, cola pano da Círculo, coloco bem dentro do ponto, se precisar passar alguns fios por dentro de alguns pontos eu passo, e aí eu colo, e depois que seca, eu já posso cortar a peça. Em dias de calor, cerca de 10 minutos, você já pode cortar o fio, tá? Não quer dizer que ele tá seco, seco, seco. Ele tá seco a ponto de você já poder fazer os arremates. Mas a secagem total dessa cola é de 72 horas, ou seja, precisa esperar 72 horas, tá certo? Então, é sempre assim que eu acabo, que eu faço o acabamento aqui das minhas peças. Essa cola aqui não esbranquiça, tá? Podem ficar tranquilas aí que não vai aparecer na peça de vocês nem nada, mas só colar certinho, passar ali bem dentro do ponto mesmo, para que depois você não sinta ali aonde você utilizou a cola e depois de seca, né? Feita toda a secagem, você pode aí ficar tranquila e botar aí para lavar. Tá certo, gente? Então é assim que ficou esse cropped que vocês podem fazer da melhor forma possível. Podem confeccionar do jeito que vocês gostam, podem adaptar. Enfim, tá aí uma proposta que eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Logo, logo vou trazer mais opções aí. Se ficaram com dúvidas, deixem aqui nos comentários. Lembrando que não fiz nenhum acabamento e fica a critério de vocês se vão fazer ou não. Eu gostei assim, eu achei que ficou bacana, mas aí é opcional também. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Aproveitem bastante essa peça. Beijo grande para vocês e até a próxima.